Bem, gente, antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Eu estou extremamente nervoso. Eu estou nervoso por alguns motivos. Primeiro porque a investigação, o trabalho que eu tenho feito e estou a fazer de doutoramento, ele é considerado um trabalho, eu diria, um tanto quanto marginal. Essa é a palavra. Eu peço até licença que eu não gosto de ficar muito sentado. E eu preciso um pouco contextualizar para vocês entenderem. Há mais ou menos 10 anos ou 12 anos, eu trabalho com grupos diferentes de pessoas. E esses grupos diferentes de pessoas que eu trabalho são grupos que normalmente nós, no senso comum, falamos que são os grupos marginais da história, que a gente a todo momento, em jornais, em revistas, ou de alguma maneira a gente diz que foram grupos que foram exterminados, que mereciam ser exterminados. E há muito tempo eu venho desaprendendo, e eu peço desculpas de coração e honestamente a vocês, a falar dessa maneira que eu estou falando hoje, apesar de estar fazendo um doutoramento em saúde coletiva. Eu tive uma graduação em letras, mas eu me utilizo das histórias. As histórias quer dizer o quê? As histórias que a gente pode ler em livros e as histórias que a gente ouve das pessoas, que elas contam de boca em boca, que a gente diz que são às vezes histórias preconceituosas ou menores, ou que não tem importância. Eu comecei nas minhas práticas, e eu estou falando de alguém que no dia a dia acompanhava as pessoas que matavam no Rio. Eu não estou falando de alguém que estava próximo de uma graduação, ou de uma especialização, ou de um mestrado com os livros. E aí eu gostaria até de complementar o que Regiane falou. Quando eu fui fazer o meu mestrado em filosofia em Walter Benjamin, que eu trabalhei com a teoria da narrativa para esse pensador, eu fui à faculdade, eu retomo a faculdade, que eu nunca deixei de estar na faculdade também, com um dos pés, por conta de agricultores rurais, em quase 6 anos que eu trabalhava, acompanhando o plano de desenvolvimento sustentável de assentamentos, entre os quais que eu estive muito tempo morando, era o assentamento Papel, que fica entre Quixadá e Paramoti. Era um assentamento imenso e que foi, eu diria, instigado, provocado pelo meu dia a dia com estas pessoas de todas as idades, porque nesse trabalho de agricultura, de plano de assentamento rural sustentável, nós trabalhávamos envolvendo todas as idades no assentamento para eles planejarem e organizarem o que eles pretendiam para esse assentamento que passou a ser deles através do Ministério da Agricultura na época. E era algo absurdamente complexo e difícil, porque envolvia desde crianças até senhores e senhoras. E vocês imaginam que num bairro já é bem complexo, bem difícil, nossas cabeças, como nossos valores. Imagine você trabalhar num assentamento que tinha quase para lá de 2.000 pessoas, onde tinham brigas homéricas, por exemplo, por causa do açude, que os adolescentes tomavam banho pelado, as mulheres queriam lavar as roupas, algumas outras achavam que essa água tinha que ser bebida e outros queriam lavar o cavalo. E todo um atrito para ver essa água, enfim, vai fazer-se o que com ela e como vai ser um uso organizado por eles. Por que eu estou situando vocês e contando um pouco dessa minha história de cotidiano em trabalhos muito passados? Para vocês entenderem que eu não estou falando apenas a partir de um lugar de conceitos. Eu estou falando dos meus grandes incômodos para com a vida, para com a nossa constituição cotidiana de sociedade. Então, logo depois dessas experiências com agricultores rurais, eu tive a oportunidade de trabalhar com grupos de adolescentes em várias temáticas que hoje estão sendo muito, que continuam ainda muito sagradas, como questão de sexualidade, questão de aborto, questão de diversidade sexual,
eu quero dizer que o meu traço é direto com essas pessoas e das mais diversas possíveis. Então, se a minha fala às vezes parece uma fala insegura, é porque ela de fato é. Porque eu estou tentando dar sentido e organizar algumas anotações, e por isso que hoje eu pedi que chamassem anotações em saúde mental, porque não está um plano definido, e a partir disso eu penso que nós ainda temos uma, eu não diria a palavra dívida, mas nós nos encontramos ainda tentando tecer o quê? Os papéis, as leis, a nossa força de lei que está escrito dentro de uma certa organização política diz que está tudo num plano organizado, como a nossa Constituição Federal, como o Estatuto de Criança e Adolescente, e quando a gente vai para esse cotidiano ver como isso está sendo operacionalizado, está sendo construído, a gente sente, e aí eu uso a palavra a gente sente, que tem muita coisa por ser dita ainda ou ser realizada num campo de pensamento ação. E aí eu não estou falando exclusivamente ou pensando diretamente com o Foucault ou com o Walter Benjamin, mas eu implicado nessa tentativa de organizar o possível no campo do impossível, que seria o que nós não conseguimos ainda minimamente reconhecer enquanto direitos efetuados de fato para vários grupos que nós colocamos como os grupos que no nosso processo de hoje a gente começa a exterminá-los como grupos que merecem ser fuzilados, entre os quais os grupos que estão em presídios. E só para tentar contextualizar a vocês, o meu trabalho de doutoramento, eu traço um campo genealógico, cartográfico, a partir de narrativas e composições de crianças e adolescentes que se encontram em situações circulares de rua e que são cuidadas por instituições. Então a minha fala vai muito por aí, eu acho que era fundamental eu situá-los, né, e peço desculpas se eu não vou estar reportando com tanta precisão como vocês graduandos em filosofia, num campo mais sistemático, mas com certeza vocês podem me perguntar, e eu estou aqui porque tenho muitas dúvidas, porque se eu já soubesse, talvez eu não estivesse aqui pedindo um interlocutor, alguém para dialogar comigo nesse momento de produção e de pesquisa. Então, nesse nosso primeiro momento, eu gostaria de propósito mostrar como é que é composta o Serviço Único de Saúde. Não estou dizendo que essa é a composição única que existe. Estou falando de um grande sistema que está a favor do Serviço Único de Saúde, que é o nosso serviço público, como eles fazem a própria propaganda do que é o Serviço Único de Saúde. Então, de propósito, eu trouxe para vocês um curto vídeo como nos situa o que é esse SUS que a gente chama. Você usa o SUS? Se você compra alimentos, se vai a restaurantes, se usa cosméticos, toma remédios, vacinas, utiliza produtos de limpeza, se anda em lugares públicos, vai ao teatro, ao cinema, viaja nas férias, então você é um usuário do SUS. O Sistema Único de Saúde está presente em quase todos os momentos de nossas vidas. Ele garante aos brasileiros muito mais do que assistência médica hospitalar. O SUS desenvolve pesquisas e tecnologias de ponta em saúde, forma profissionais, é responsável pela vigilância sanitária dos produtos que consumimos e dos estabelecimentos que frequentamos. O SUS é vacina, é produção e disponibilização de medicamentos e hemoderivados, é fiscalização de produtos nocivos à saúde, é educação para a saúde e é também atendimento médico hospitalar e farmacêutico oferecido nos postos de saúde, unidades de pronto atendimento, clínicas e hospitais públicos,
e até em casa, pelo Programa Saúde da Família. O SUS cuida da saúde do Brasil e ele é integral porque trabalha na prevenção, na promoção e na recuperação para garantir saúde a todos os brasileiros, homens, mulheres, crianças, idosos, de todas as classes e grupos sociais. O SUS trabalha por um Brasil saudável e produtivo, de pessoas criativas com capacidade de realização. Faz tudo isso com apenas 4% do PIB para 202 milhões de pessoas. No setor privado, os gastos são de 4,3% do PIB, com assistência médica hospitalar para 50 milhões de pessoas. O SUS faz a vigilância sanitária, oferece vacinas, combate epidemias como a dengue, chikungunya e zika, é responsável pela queda da malária, da tuberculose, da hanseníase, da mortalidade infantil e pelo aumento da expectativa de vida do cidadão brasileiro. Tem programas elogiados no mundo todo, como o programa da AIDS, o programa dos transplantes, da vacinação, do controle do tabaco, dentre muitos outros. Instituições como a Rede Sara Kubitschek, Instituto Nacional do Câncer, INCOR, Fiocruz, Instituto Butantan e Instituto Evandro Chagas são patrimônios do cidadão brasileiro e referências para o mundo todo por sua qualidade e compromisso com a pesquisa, a inovação em saúde e o atendimento à população. Diminuir o financiamento do SUS é atingir cada um dos brasileiros no seu direito à saúde. O SUS é meu, o SUS é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. Defender o SUS é defender a saúde dos brasileiros. Por que eu fiz questão de, depois da minha apresentação, passar esse vídeo, essa curta propaganda? Fascina, né? Encanta. Realmente, a mim, como um cidadão, como um brasileiro, encanta quando eu vejo. E eu digo, o que é que falta para isso ser efetivado? É quando eu esqueci de dizer o detalhe. A minha área de trabalho específica no dia a dia com pessoas, que eu acompanho em saúde mental, é relacionado hoje com álcool e outras drogas, com pessoas dependentes. O que é que falta, como eles diriam, por exemplo, no papo reto, no tete a tete, cara a cara? O que é que falta para esse troço acontecer? Troço porque quando as nossas leis e legislação, ele é extremamente bem montado. Ele é uma referência, e aí eu não estou sendo hipócrita, enquanto o que está escrito para uma série de outros países pegar o nosso escrito e ficar imensamente encantado. Mas quando a gente adentra isso, quando a gente começa no miúdo, quando a gente está dentro de um serviço e vai acompanhar pessoas que são a verdadeira razão de nós sermos enquanto trabalhadores que estamos trabalhando para essas pessoas, a gente começa a ficar chocado e assustado. E nesse chocado e assustado eu adoro ilustrar com pequenos momentos e pequenas histórias o que nós parece que a gente perdeu a noção. Uma vez eu fui para um centro de atenção psicossocial, todo mundo sabe o que é isso ou não? Quem não souber pode levantar a mão. O que é um CAPS? Alguém não sabe o que é um CAPS? 2 pessoas não sabem. CAPS é um serviço da saúde que tem a intenção de substituir o hospital psiquiátrico para cuidar de pessoas que sofrem transtornos mentais. E tem vários tipos de CAPS. Tem um que trabalha só com crianças, cuida das crianças
que tem transtornos, sofrimentos mentais. Tem um outro que trabalha com pessoas adultas que têm sofrimentos mentais. E tem um outro específico que trabalha só com pessoas que, devido ao uso de dependência muito grande, misturado de várias substâncias, de várias drogas, recorreram ao serviço porque decorreram desse uso intenso sofrimentos em saúde mental. Então, o CAPS, de forma muito simples, espero que vocês todos tenham entendido, é isso. Eu trabalhei quase 10 anos dentro de um CAPS desse, que acompanhava pessoas de álcool e outras drogas. Em uma situação que não é uma situação do meu serviço, do meu trabalho na época que eu estava, já que é de todos nós, só que eu estava também como trabalhador na época, e eu estava com uma grande amiga e que ela estava com um sofrimento muito delicado, e eu fui à casa dela porque eu vi que ela não estava nada bem de madrugada e fui socorrê-la, e nós fomos ao hospital psiquiátrico, porque nessas situações de emergência, essa situação, enfim, eu estava com um amigo que estava passando pela cabeça suicídios o tempo inteiro, e pela vida dela, isso podia se concretizar dentro do meu modo de entender e das situações que eu já tinha acompanhado. Aí eu fui, peguei a casa dela, a gente foi a esse hospital, Parará. Aí o hospital psiquiátrico, depois que nos deu todas as receitas, todos os papéis que nós precisávamos, disse para a gente ir a um CAPS. Aí a gente foi a um CAPS e eu fui como cidadão, não como trabalhador. Nessa época eu já não trabalhava em CAPS. E quando eu fui com essa minha grande amiga lá, eu me lembro que tinha a recepção, nós sentamos, e eu não estou exagerando. Na verdade, na recepção, sentado, só estava ela e eu. Não tinha mais ninguém para ser atendido nesse serviço naquele horário que a gente foi. Ela esperou quase 2 horas sentada. E passaram pessoas muito elegantes, de salto alto, de vestidos de renda, de perfume, de cabelos feitos como se fossem casamentos. E eu olhava aquilo e eu achava aquilo muito estranho, porque estava se tratando de um serviço de saúde. E do jeito que as pessoas, elas não falavam em nenhum momento com essa minha amiga nem comigo. Elas pareciam que diziam, vocês estão aqui por favor. Não porque nós precisamos cuidar de vocês. E essas coisas simples e pequenas, e parecem insignificantes, que depois de muito tempo que eu já tinha trabalhado, e numa cena que eu vivi, começaram a me incomodar. Porque eu dizia, as pessoas não têm noção que elas estão aqui para acompanhar os outros. Isso é uma afronta. Uma pessoa com essas roupas, desse jeito, extremamente elegante, com um cheiro de perfume francês, que eu não estou exagerando. Que, por exemplo, se nós formos pensar no autor, e aí eu posso falar de Roland Barthes, a questão da semiótica, parecia uma agressão, algo que é inconcebível. Sabe, por exemplo, quando parece que eu estou dando esmola para o outro, não é para o outro produzir a vida, não. Mas é para o outro continuar a sobreviver e eu poder continuar a explorar essa sobrevivência do outro. Foi aí que eu comecei, diante de várias situações que eu já vinha vivendo nos serviços anteriores, pelos trabalhos que eu havia feito, eu comecei a me inquietar e disse, nós não estamos conseguindo operacionalizar a aproximação com ninguém, nem criar vínculos. Se uma pessoa num serviço de saúde mental chega, o mínimo que eu faço é olhar cara a cara para o outro e dizer, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, olha, eu já vou pegar, e principalmente num serviço que só tinha uma pessoa esperando. Que medo é esse que a gente tem, que não fala com o outro, de imediato, sabendo que é um serviço de alta complexidade. Então, quem chega, se pressupõe que ela precisa desse tempo. E essas coisas começaram a me dar nó, porque eu conversava com os meus colegas e as minhas colegas, e todos, conceitualmente, a nível de definição, falavam o que preconiza as nossas leis. Eles conseguem apontar todos os serviços que existem, a quem a gente tem que encaminhar, o que tem que ser preenchido, ou o que é uma aproximação, um acolhimento, um vínculo, ou a questão dos medicamentos, ou acompanhamento farmacêutico. Teoricamente, conceitualmente, nós sabíamos isso. Mas quando chegava nesse momento do eu estou na crise com o outro, junto com o outro, e crise com o outro, eu quero que vocês entendam, de fato, uma crise.
Imagine alguém entrando no serviço, rasgando toda a sua roupa e metendo a mão nos seios de mulheres. Que nós já acompanhamos várias pessoas nessa situação. E o que eles estão pedindo é socorro. Como é que a gente chega para eles, encara e diz que o papo é reto? Que a gente está ali para dar suporte. Porque tem uma parte minha que também está sofrendo nessa cena. Eu sou extensão do sofrimento do outro nesse sentido. E não meramente eu me sinto afetado como um campo de emoção, mas como um campo de manejar, da coisa mais ou menos ser contada. Como é que eu posso rolar no chão com o outro em crise, sem necessariamente dar um soco, uma injeção para o outro calar, e posso construir uma não linguagem que ele não diz, porque ele não consegue dizer, como nós aqui estamos, eu tento dizer para vocês, dá sentido que vocês me escutam. Então nós exigimos o que às vezes nós mesmos, enquanto pessoas, não conseguimos contar. Então como compor estas outras narrativas? Essas narrativas são essas situações que nos desconcertam, que a gente é um trabalhador em serviços de alta complexidade, a gente está recebendo para dizer que acompanha, e de fato a gente não vê a coisa ser, eu diria, ampliada, ser muito desconfiado que nós, profissionais da área da saúde de formação pura, o que é que eu chamo de formação da saúde pura? Eu estou falando de médicos, estou falando de enfermeiros, de fisioterapeutas, de educadores físicos, de psicólogos. Esses, nós profissionais, nós estamos hoje engolidos por uma lógica que tem uma forte tendência a puras informações. Nós sabemos qual é o protocolo, nós sabemos quais os passos, primeiro, segundo, terceiro, como fazer numa situação de crise, mas quando a gente entra na cena e no ato, a gente vê que ela não acontece como estava escrito. Ela nos desconcerta. E nós não ousamos e não acreditamos que podemos produzir de modos criativos, inventivos, dentro de uma referência, outros modos que não nos contaram. A gente desacredita na gente. Porque hoje, inclusive não sou eu que digo, não estou recordado do autor, que é muito comum, e vários outros autores têm apontado isso, e eu, quando estive, e retornei há pouco, de uma experiência, uma oportunidade que eu tive fora, no Centro de Estudos Sociais, lá em Coimbra, que eu estava estudando Sociologia da Saúde, eu vi dois professores que um era meu orientador, que eu fiquei absolutamente assustado em dizer isso numa universidade com pesquisas de pós-doutoramento. Ele diz assim: hoje as pessoas estão fazendo teses ou escrevendo pós-doutoramento, algum livro, alguma produção, elas não têm tempo para pensar. Elas estão aqui, na verdade, apontando, recortando e colando o que todos os autores estão falando. Mas elas não desconfiam, não duvidam de absolutamente nada. Aí eu gritei não para esse professor, gritei dentro de mim, em pensamento. Eu gritei, aonde é que está a dúvida que a filosofia, me parece, que ela consegue sempre dialogar, produzir e problematizar. Que ela consegue sempre escapar de algo mais ou menos dado e situado em algo pronto e fechado. Aonde estamos nós operacionalizando os trabalhos e que de fato possa envolver o que eu diria do inesperado, o acontecimento. Posso simplificar o acontecimento dizendo o seguinte: imagine que você está numa rua. Você está numa rua e você só tem um interesse, pegar o teu ônibus e ir para tal lugar. Você vai para a tua casa. Só que nesse meio do caminho, tu reencontra com uma pessoa que você não via há muito tempo. E a felicidade é imensa na hora. E além dessa felicidade, você acaba desviando do caminho e indo bater um papo com essa pessoa e colocar a conversa em dia. E vocês acabam se abraçando e conversando de algum dia. E você depois vai para casa, 5 horas depois de você imaginar que fosse chegar em casa. Inclusive você perde o médico que tinha, ou esquece de ligar para a tua mãe porque estava sem bateria e não teve como ligar. Mas enfim, e você produz isso e você se sente extremamente bem. Isso é produção de saúde. Não contam para a gente o que é produzir saúde
mas isso é produção de saúde. O que esse vídeo que vocês viram voltado para o campo institucional, quando eu falo institucional, eu estou ligando a governo, eu estou ligando a coisa oficializada dentro do Ministério da Saúde, dentro do Estado, a nível dos governos e das prefeituras, a nível do município, dentro dos serviços que existem. Isso é o que é a oficialização. Só que eu não investigo o SUS, eu investigo saúde coletiva. E a saúde coletiva, nós que somos investigadores nessa área, sabemos que muito pouco o SUS conseguiu produzir essa saúde coletiva que nós tanto preconizamos ou acreditamos. Muito mais fácil os próprios subgrupos entre si produzirem uma saúde de qualidade do que mesmo essas instituições, quando a gente acha que a saúde vai estar igual a remédio ou algo físico. Não que não esteja, isso também, mas isso é uma ponta de iceberg muito mais ampla. Haja visto que quando nós tratamos de saúde, na minha concepção que eu estou dizendo aqui, e que é justamente como é posto pela Organização Mundial de Saúde, eu não estou falando desse nosso corpo físico exclusivamente. Eu estou falando das relações sociais que inclusive estão extremamente deterioradas. Eu estou falando das relações subjetivas que parece que elas estão aniquiladas por algo chamado mercado neoliberal democrático. Então é dessa saúde que eu estou por conta. E quando eu trato dessa saúde, eu não posso dizer que saúde não tenha nada a ver com política. Pelo contrário, a saúde tem muito a ver com política. E pegando esse gancho, ou melhor, escorregando para essa palavra-chave política, eu vou passar um curto vídeo feito em 2009 pelo Conselho Federal de Psicologia, que a partir dessa minha cegueira que eu falo, não me vendo só psicólogo, mas eu sou cego e nós temos várias coisas para rever, onde, tratando de modo mais específico e reduzindo, quando a gente fala da saúde mental, a gente não tem como não pensar também saúde mental, ou melhor, sofrimentos intensos mentais. Eles têm cura, no sentido do remédio, o remédio pode nos curar, e o Conselho Federal de Psicologia começou a desconfiar que nós estávamos entregues exclusivamente ao mercado econômico e financeiro das grandes fábricas de medicamentos, das grandes empresas, indústrias farmacológicas. E ele, com essa sacação, que não é algo do Conselho Federal de Psicologia, é toda uma análise crítica internacional que se tem. Inclusive, infelizmente, eu posso dizer e relatar a vocês coisas de conversas de comadre. Eu tenho alguns amigos médicos que ele diz: Alexandre, você acredita que nós temos determinado laboratório de remédio que diz que se nós conseguirmos vender uma cota tal de medicamentos, a gente recebe as nossas férias em Bahamas, inclusive a gente às vezes vai com cruzeiros, iates. Não estou dizendo que a gente não possa vender produtos, não. Mas não dá para tornar saúde humana mera mercadoria de empurrar remédio no outro, por empurrar. Remédio é uma droga que pode ser tão daninha quanto uma pessoa que vive em dependências, pregado de fato, com extremo sofrimento pelo uso de múltiplas drogas, que é um número ínfimo no Brasil, comparando com todos nós que sabemos que todos nós usamos alguma boa droga de deleite. Porque a droga nunca deixou de existir na nossa história inteira de humanidade. Então é uma grande besteira, ingenuidade, eu diria precipitação, dizer que droga faz mal. Pelo contrário, a droga ela compõe uma sociedade. Mas, dependendo do uso que se faça, da frequência que se faça, do modo que se faça, ela pode produzir sofrimento. É isso que a gente tem que ter de forma muito crítica. Porque não é justo, por exemplo, agora, mais ou menos na década de 90, vejo para 2000, o Brasil começar a estampar pela mídia propaganda, dizendo: crack é um diabo, é um inferno, é uma droga do cão.
E quando a gente adentra qual é a população ou subgrupo que está usando, são pessoas abaixo da linha da pobreza. São pessoas de extremo risco de vida. E aí a gente pergunta, será que é a droga ou será que é a própria mídia que consegue ser mais droga do que a própria? Então, e eu não estou falando pela cabeça de Alexandre apenas, pela minha cabeça. Se vocês tiverem curiosidade, depois eu posso repassar para vocês uma tese de doutorado de um colega meu em saúde coletiva, que ele consegue se aproximar de pessoas que fazem uso de crack e nem por isso estão mortas, depenadas, zumbis matando outros. E essa droga no Brasil, ela chegou mais ou menos por volta do fecho da década de 80, apesar de algumas literaturas dizerem que ela chegou em 90. Mas nós já temos relatos que no fecho de 80 ela já tínhamos alguns indícios da chegada do crack. Por que eu estou enfatizando e destacando o crack? Porque a gente ingenuamente pensa que as drogas com determinados nomes são melhores ou piores. Isso foi toda uma construção histórica que foi nos dando. Por que determinadas drogas de luxo, e aí eu coloco o uísque de 12 anos, com o pó de primeira e um bom bacanal, juntando alguns grupos de pessoas, as pessoas dizem que é diversão e prazer, e outros a gente diz que é caixão e vela preta. Será que isso é à toa? Como nós podemos despregar, vamos supor, a cachaça da história do nosso Brasil, do nosso sertão? A cachaça não é simplesmente ou apenas pode funcionar como uma droga que seja comprometedora de uma vida ou restringir dentro da dependência, da frequência, do uso que essa pessoa faz. Ela também pode produzir vida. Quantos encontros belos podem se dar com uma cachaça no meio? Sem necessariamente prejudicar a ninguém. E eu não estou aqui, entendam, por favor, e não equivoquem no que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo apologia a nenhuma droga. O que eu estou dizendo é que não existe vida sem droga. Eu não estou dizendo para consumir. Eu estou dizendo, por mais que vocês não a consumam, ela faz parte de nossa história. É isso que eu estou dizendo que eu quero que fique muito claro. E quem fala não sou eu, vocês podem ler livros de historiadores da USP, como Henrique Carneiro, falando de todo esse traçado histórico e fundamental e belo da droga. E tentam mostrar a droga como algo abominável. Talvez o mais droga que seja no cenário do século XXI seja uma tentativa de proibir determinados usos de determinadas substâncias. Mas eu quero passar esse pequeno vídeo feito pelo Conselho Federal, porque ela vai falar sobre uma droga muito utilizada que todos acham que só é cura, que são os medicamentos. Vamos lá. 2009, gente. Boca seca, pulso acelerado, náuseas, dor de cabeça, tontura, visão embaçada. Milhões de pessoas estão sob efeitos de drogas no Brasil, até as crianças, um drama que ameaça o futuro do país. Cada vez mais, crianças são rotuladas de hiperativas ou de sofrerem de déficit de atenção. Em vez de analisarmos o contexto da vida e da educação que damos às crianças, a medicalização tem sido a opção mais cômoda. As vendas de remédios que prometem curar esses problemas cresceram 16 vezes entre 2000 e 2008 no Brasil. Quando classificamos essas crianças como doentes, corremos o risco de projetar nelas nossas próprias carências. Muitos dos profissionais que lidam com as crianças e as próprias famílias também sofrem de estafa, depressão, ansiedade ou síndrome de pânico. A venda de remédios para esses males aumenta cerca de 40% desde 2005. Drogas para dormir, drogas para acordar, drogas para trabalhar, drogas para estudar.
não nos damos conta de nossos próprios vícios, nem do crescente processo de medicalização em que vivemos. Muitas vezes continuamos nos drogando sem encarar as causas dos problemas. Quando falamos em drogas, a grande maioria pensa em crack ou maconha. Muitos até se lembram que o álcool e o cigarro são as drogas que mais matam, mas poucos pensam nos hábitos viciosos aos quais nos acostumamos, em especial nas grandes cidades. Ao enfrentarmos o problema social, como o fenômeno do uso do crack, por exemplo, somos induzidos a aceitar a ideia de que a droga é o X do problema e que só a internação resolve, como se uma substância fosse a única responsável pela degradação social em que vivemos. Mas afinal, o que são drogas? A palavra droga provavelmente começou a ser usada na Holanda no século XV. Se referia aos produtos trazidos de longe, em especial os temperos como cravo, canela, as pimentas e outras especiarias usadas para preservar a comida e dar sabor à vida. Além de temperar, muitas dessas chamadas drogas já eram usadas há milênios para curar, estimular, acalmar, mas também para alterar a consciência e buscar outras formas de conexões espirituais. O apetite dos europeus por estes produtos alimentou disputas entre reis e comerciantes pela descoberta e controle de novas rotas comerciais. Isso levou à colonização de vastos territórios e à massificação do tráfico de seres humanos como escravos. Com os lucros desses comércios, além de madeira, ouro, prata e os avanços tecnológicos da Revolução Industrial, nasceu um novo estilo de vida baseado na cidade e no consumo. Isso causou mudanças que influenciam praticamente o planeta inteiro até hoje. Entre os frutos dessas mudanças, piorada pela destruição ambiental, o recente aumento dos casos de depressão, ansiedade e outros problemas mentais nos mostram que precisamos repensar esse modelo. A pressão para que nos movemos a um padrão único de comportamento chega desde a infância de várias maneiras a várias gerações. As dificuldades em lidar com essas tensões, ao mesmo tempo em que somos levados a ignorar a insustentabilidade e a desigualdade desse sistema, é um dos fatores que levam ao adoecimento de nosso planeta e seus habitantes. As indústrias, em especial a farmacêutica, bancam grande parte dos trabalhos científicos e tentam nos convencer que essas angústias podem ser medicadas. Seres humanos não são máquinas, e uma sociedade doente não pode continuar classificando e medicando alguns, enquanto nega direitos fundamentais a uma imensa maioria que não se encaixa no mundo idealizado da propaganda. Nós e nossas crianças precisamos de afeto, dedicação e de um sistema de educação centrado no respeito e solidariedade. Entender e repensar nossas cidades, nossas escolas, nossas economias é fundamental. Se informe e participe do debate sobre medicalização. Porque depois da apresentação que eu fiz, inicial, falando um pouco de mim, com os agricultores, com os grupos, depois do primeiro vídeo sobre o SUS, o primeiro papo, digamos, a primeira parte, eu jogo essa medicalização. Porque me parece que hoje nós estamos num estado, que eu diria, limite de autodesreconhecimento das nossas potências criativas, simples, extremamente nossas, próprias e cotidianas, e mais do que familiares, que é o de conversar com o outro. Parece que o que eu estou falando é um absurdo. Mas quem de nós hoje consegue trocar palavras com esse desconhecido que a gente espera na hora de pegar um topic? É um prazer de jogar conversa. Ou de repente, quando está se andando e encontra um outro que não tem nada a ver com a nossa geração, nem com as nossas oportunidades, que a gente consegue trocar uma ideia legal e aquela ideia de, que eu estou falando, passageira, não estou falando nada de uma tese, uma defesa, uma invenção, não. Eu estou falando jogar conversa fora, como quem joga conversa fora com o outro e que a gente diz, pô, que legal, que porreta. Isso parece algo absurdamente utópico. Mas a minha desconfiança na tese que eu estou construindo é que a gente esqueceu de enxergar o outro como extensão de nós. E de fato, e concretamente, através das composições, das criações que todo o cotidiano pede. Posso ser bem simples. Enxerguem uma criança brincando,
Se vocês enxergarem uma criança brincando, vocês vão entender com toda clareza o que eu estou dizendo. Assim como um cabo de vassoura, ele é um cavalo, em determinado momento que o cabo de vassoura ele vai ser um cabo de vassoura. A gente esqueceu que a gente pode sim, claramente, entender que no nosso cotidiano, não necessariamente esse outro estranho, esse outro assustador, amedrontador, seja o que estereótipos nós compusemos. Na verdade, esse assustador, esse amedrontador, esse que nos paralisa, de fato me parece que é muito mais nós mesmos. Nós que estamos assustados, porque todos nós estamos devorados dentro de uma narrativa que estamos nos contando. E a narrativa que parece estar sendo contada muito maior do que nós só se tem direito a produzir uma única coisa. Sabe qual é? O medo. O medo é o único afeto possível para nós nos relacionarmos. E a desconfiança, que também é uma parcela composta, eu diria, no contexto, no bojo, no conjunto desse medo. Então, o outro é sempre um inimigo. Eu sempre tenho que ter cuidado porque ele está querendo puxar meu tapete. Ele não é um aliado que vai pensar comigo, não sobre ele, não sobre ele, para ele se projetar enquanto esse eu soberano, mas enquanto o que eu digo de uma sociedade, enquanto relações de forças que estão tentando nos espremer cada vez mais com uma única lógica de um neoliberalismo sacana, perverso na saúde. Então, nessas minhas suspeitas, como é que eu venho desenvolvendo ou construindo essas tentativas de argumentos ou de práticas a partir desse meu percurso da tese? Eu venho trabalhando com oficina, com crianças e adolescentes, onde eu... Olá, boa noite. Então, eu venho trabalhando mais ou menos através de oficinas e que eu me utilizo de materiais vários, inclusive que eles mostram o próprio dizem. Então entregamos máquinas fotográficas na mão deles, entrega folha de papel madeira, são canetas, são revistas, e aí a gente vai compondo o que não está dado. Porque tudo que, por exemplo, imaginem, deixa eu dar um exemplo aqui, imaginem que o papai de vocês recordem, memória, rememoração. Imagina que quando vocês eram 5, 6 anos, vocês, vamos supor, saíam de casa quando o pai e a mãe diziam para não sair de casa. Aí ele voltava, vocês ficavam bem quietinhos, bracinho cruzado, aquela coisa bem estereotipadinha mesmo. Bracinho cruzado e dizer, meu filho, você saiu de casa? Não, eu fiquei com a cara mais santinha do mundo. Imagine que agora você pode descruzar esse braço e dizer, eu saí de casa e foi tão legal. E o mundo também está fora dessa casa. E com todos os riscos que ele existe. Porque a casa também está repleta de riscos. Por mais que não nos conte. Haja visto de pessoas que trabalham com violências sexuais infantis, sabem que essa violência está muito próxima dentro da própria casa. Então não dá mais para a gente estar construindo trabalhos ou práticas com esse outro de modo exclusivamente representativo ou identitário. Eu acho que tem um lado que a gente tem que explodir. E esse lado explodir, ao meu ver, só vai ser possível no campo de criações. E criações que nós não sabemos exatamente o que iremos compor. Mas temos um compromisso de alargar esse outro que ainda não consegue nem falar, só está na gagueira. Porque vocês sabem o que eu estou falando. Que eu convivi com muitos pais, com muitas mães, que não tiveram oportunidade, vamos supor, a educação formal, e que é um mundo de sabedoria, mas nós temos determinadas vergonhas para colocá-lo em outras formas, como se ele não soubesse dizer como ele pode dizer, ou como foi dada a oportunidade dele poder dizer. Então a gente construiu um campo de hierarquias extremamente. E como rever essa trajetória se ela está inacabada? Me parece que a reversão dessa história nunca vai se acabar. Mas o que nós podemos, enquanto via de fuga, ou linha de fuga, melhor dizendo, é justamente produzir resistências. E, ao meu ver, uma das resistências é dizer que esse outro diabo não está separado desse
acontecimento muito nosso no Brasil, que teve toda uma celeuma no campo de uma presidenta, se derruba uma presidenta, se coloca outra. Isso é tudo narrativa sendo contada com grandes esferas de forças e interesses ideológicos batalhando. E nós ficamos completamente em silêncio e às vezes, muitas vezes, a única coisa que a gente sabe dizer é ou tacar o murro na cara do outro que diz que é a favor ou é contra, ou matar o outro ou exterminar, mas a gente não senta para criar argumentos juntos. A gente se cansou de largar os pensamentos. Então, o que eu estou falando, em outras palavras, é como nós sermos arrebatados e desconcertados pela própria existência que a gente ainda não a compôs e que nunca irá compor. Mas que a gente não se entregará no movimento dessas composições inacabadas, de um modo mais crítico. E me parece que a relação que eu venho defendendo está intimamente ligada ao campo que eu chamo da narrativa e das experimentações. Porque a informação em si, ela não nos sustenta enquanto produção do século XXI e muito menos século XXII como vida. E nos acha ainda muito quietos. E quando eu digo quietos, eu não estou falando de luta armada, não. Estou falando de pensamentos alargados dentro de ações. E se vocês me permitem, eu, apesar de não ter aproximação com vocês vão me conhecerem, estarem me conhecendo hoje, eu estou conhecendo a vocês hoje, no sentido só de ver, estou conhecendo a ninguém. Eu achei até a aniversário de vocês, eu quero parabenizar muito proporcionado. Eu quero dizer que ela é linda. Parece quase um hospital de tanta higienização. E eu tenho certeza que vocês conseguiriam compor intervenções muito corretas. Corretas que chegassem a outro e a desconcertar quem viesse aqui e deixasse esse outro meio inquieto. E revendo fragmentos de uma sociedade de modos micros dos grupos que nós vivemos. Eu não quero me alongar muito porque eu quero muito escutá-los. Eu, de fato, não tinha quase nada a oferecer. O seu tipo foram só essas pequenas anotações. Mas só tem desculpas. Estou à disposição para a gente criar muitos diálogos dentro deles. Obrigado pela atenção. Aqui não é proibido colocar tudo isso que eu disse, inclusive contrapor mesmo, me fazer inquietar, eu achar que eu estou sendo um tremendo equivocado. Eu quero muito aprender também. Eu não estou nada fechado nessa cena. Alexandre, deixa eu começar. Primeiro, queria agradecer muito rico que você falou, interessante e instigador. Também os vídeos eu não conhecia nenhum dos dois. Achei bacana. Isso, tem disponível isso no YouTube? Aí eu fiquei pensando assim, eu tendo a concordar, se eu entendi, eu tendo a concordar com o que você está dizendo, né, de que o desafio, a gente está diante de um desafio enorme, e que esse desafio passa por uma resistência que envolve a construção, a criação de espaços de saúde, de encontro, né? E aí eu também concordo que a grande disposição que nos adoece é o medo. Mas aí mesmo, nesse lugar, né, eu fico pensando de que maneira que a gente pode resistir, né, sem correr o risco, a gente vai correr o risco, mas assim, sem correr o risco de repetir
de alguma maneira, certos padrões, né? Eu fico pensando assim, né? Quando a gente pensa no uso das drogas, né? Por um lado, como o vídeo mostra muito bem, a gente tem uma tentativa de dominação através desse discurso científico que na verdade está a serviço de uma indústria, né, do capital e tal, e que pretende promover de alguma maneira uma docilização, enfim, né? Por outro lado, a gente tem também todas essas drogas marginais, né, que mesmo sendo legal, por exemplo, a cachaça eu acho que é uma droga marginal, né, pelo imaginário que está associado a ela, né, e tal, mas todas as outras que são ilegais, enfim, também, que de alguma maneira também estão a serviço de uma indústria. Quer dizer, você também tem esse mesmo perigo, né, de ser dominado por outros interesses, né. Então, outra coisa, por exemplo, você fala da conversa, né? A conversa é uma casa. Tem muita dificuldade com essa conversa do ponto da Tupic. Mas é um problema meu, mas assim, de que maneira que essa conversa muitas vezes não reproduz também, né? A gente para conversar no ponto da Tupic e aí, por exemplo, vai falar da Dilma ou do Temer, ou falar alguma coisa da cidade, né? mas reproduzindo simplesmente, quase só encontrando um outro lugar comum ali, mesmo que seja com pessoas que a gente não conhece, né? Então, de que maneira que a gente consegue, quer dizer, a minha pergunta na verdade é assim, você falou assim de se sentir bem, né? Como um elemento da saúde, né? Então, esse critério, assim, da gente reconhecer a saúde, né, nesses espaços de resistência, se sentir bem, sei lá, fala um pouco mais sobre isso. Ok. Muito obrigado. De fato, eu fiquei me lembrando de uma poesia de Manuel de Barros. E Manuel de Barros, ele traz uma poesia. Um dos versos dessa poesia, se é que eu me lembro direitinho, eu acho que eu preciso o dever de casa todo. Mas a ideia é assim: repetir, repetir, repetir. Até ficar diferente. Até ficar diferente. Desculpa se isso vai parecer um pouco pedante da minha parte, mas a minha experiência que eu tive com essas pessoas no campo da dependência, quando a gente abre espaço para eles repetirem, repetirem, repetirem o grande, digamos, campo dos preconceitos, ou das coisas, enfim, dicotomizadas, sabe, tipo, desculpem se eu vou ser agressivo, porque eles reproduziam, tipo assim, negro tem que morrer mesmo, sabe? Olha, quem paga droga tem que ser eliminado. Essas coisas bem superficiais. Me parece que quando a gente abre o espaço para isso ser contado de coração, deixa eu ver se eu consigo ser claro, porque não é fácil, mas eu acho que eu consigo. Quando eu estou falando de coração para coração, eu não estou falando daquela coisinha pieguinha, sabe? Que tudo pode, tudo é carnaval. E tipo, é você desconcertar a você também. É você falar, puta, cara, eu tenho uma admiração por negro, eu queria ter nascido negro. E aí, cara? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. É o que eu tento dizer. Porque eu não consigo nominar de forma tão clara, tão objetiva. Os meus professores pedem sempre que eu seja objetivo e sintético nessa tese. Principalmente na saúde coletiva. Eles adoram isso. E eu digo, desculpa, só você contar a história. Foi muito complicado para mim ser tão sintético. Mas eu vou dar um exemplo de uma sessão que aconteceu uma vez. Estava uma família sendo acompanhada e um dos componentes dessa família, ele revelou, ele disse que se ele pudesse, ele mataria todos os negros que ele viu.
E uma das pessoas que estava assistindo essa sessão, ela era uma negra. Só que era uma... Vejam mais ou menos essa porta aí de vidro. Imaginem que é um vidro, só que é espelho. As pessoas que estão falando aqui dentro não veem você, mas sabem que tem pessoas lá atrás, eles sabem que tem pessoas lá atrás, escutando o que a família está dizendo. Aí essa negra, ela saiu do roteiro. Do roteiro é do que se esperava, que alguém que acompanhasse e fizesse. Ela se levanta da sala do espelho, ela bate a porta, porque está fechada, atendimento, a família toda. Ela entra, ela se senta ao lado desse homem, olha assim, mas sabe alguém que olha mesmo? Mas olha, cara, sem medo mesmo. Olha assim, tete a tete, diz: o que é que te fez ter tanto ódio de negro nessa tua história? Por que tu queria me eliminar como um desses negros nessa história? Sabe quando você desmonta o outro? Não estou dizendo que vai reparar ou vai curar, não. Eu não tô... Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Porque vocês, em contrapartida, podem dizer assim para mim: ai, Alexandre, então o mundo vai ser lindo, vai ser tudo resolvido se fizer isso. Não, nós não sabemos o que vai acontecer nesses jogos de riscos. Inclusive, o próprio homem podia esmurrá-la e deixá-la ensanguentada. Vocês estão entendendo como não tem nada necessariamente assim que dê garantia, mas que a gente quebre do roteiro que nos esperaram compor. Porque, ao meu ver, uma das grandes, eu diria, falácias, uma das grandes lacunas, está mais do que evidente hoje da ciência, é a gente tentar recompor toda a política, estou falando da área que eu investigo, saúde coletiva, tentar compor políticas públicas através de números, isso é, de dados epidemiológicos, por si, achando que isso vai se conseguir construir e efetivar no cotidiano transformações de vidas. E eu vi que por aí não nos ajuda a largar. Então, Camila, se eu consigo ser... eu não diria te dar a resposta, mas eu consigo pensar contigo, porque é algo que eu penso. Se você tivesse essa resposta, eu sairia daqui muito feliz já com minha tese escrita. Né? Você está justamente na encruzilhada do que eu não tenho essa resposta. Mas, assim, as situações de pessoas que foram acompanhadas, por exemplo, tinha uma pessoa dentro do serviço e que ela tinha cometido alguns assassinatos. Inclusive, a gente via em estampa de jornal alguns, né, e que foi muito difícil. Era num grupo que a gente manejava e ela estava há muitos anos conosco. E uma vez ele se lembrou que um dos maiores fascínios para ele era fazer pipa, papagaio, raia, como vocês chamam aqui. Pipa? Pipa, pronto. Uma das coisas que ele mais gostava era fazer pipa. E logo em seguida, eu na cadeia falei assim: rapaz, está chegando agosto, por que tu não faz uma oficina de pipa? Eu soube que tem muitas pessoas aqui que têm filhos que de repente gostariam de soltar a pipa no descampado. E essa cadeia que vai acontecendo, ela não é pensada racionalmente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, não tinha um roteiro, não tinha um script para dizer isso. E ele facilitou a oficina. A gente foi para o descampado. E os garotos da escola, pequenininhos que saíram, imagina, gente, deixa eu colocar dois estereótipos típicos. Os bons meninos da escola, todos de farda, todos direitinhos, saindo da escola. Os marginais, o bando de drogado, eles se encontrando e soltando pipa junto com a língua. Todos ficarem assim, extremamente empolgados no final. Os adultos que tinham colocado para o céu essas pipas, entregando a linha ou fazendo com que as crianças brincassem de 0 a 1 para ver quem iria ficar com a pipa. O que eu estou falando são coisas absurdamente simples. Não tem nada de grandioso, nem de economicamente caro. Mas eu compondo outros modos. Por exemplo, uma dessas pessoas do serviço, eu me recordo bem quando ela chegou e ela pegou e contou assim: pela primeira vez na vida, a minha mulher me deixou estar com minha filha na rede e ela ficou olhando do lado de trás da porta do quarto, achando que eu não estava vendo. E eu estava pela primeira vez contando uma historinha para minha filha. Eu não estou dizendo que a gente tem que aprender ao enquadrazinho e contar a historinha, não, porque eu adoro
aquelas pessoas também que não curtem nem um pouco história, e mesmo assim as suas ações, o seu jeito de funcionar, parece que contam mil histórias. Eu não estou falando de um padrão para a gente aprender a narrar ou contar história. Então, de repente, o modo do outro contar é pintando paredes, ou de repente andando de skate. Então, vejam isso de uma forma extremamente larga. Quando eu falo contar histórias, eu não estou falando com palavras contadas necessariamente. O nosso modo de estar no mundo, para mim, é uma narrativa em aberto. Eu estou aqui a contar histórias e vocês também estão. De algum modo, nós nos contamos. E quando a gente consegue produzir um encontro feliz, é quando a gente consegue sair do nosso eu. E consegue enxergar que a gente não está desatado de uma sociedade. A gente reconhece o outro. Mas talvez a gente pudesse pensar no que eu diria no reconhecimento de uma alteridade legítima desse outro que está sendo cuidado, não necessariamente em comunidades terapêuticas que a gente julgamos, mas bem pertinho de mim, ao lado de mim. Entende? Eu não sei, Camila, se eu tentei dialogar, mas assim, eu não tenho a resposta. Eu acho que é nosso grande esforço na saúde mental quando a gente fala na humanização. Porque tem uma política nacional de humanização na saúde mental, ou melhor, no SUS, no Serviço Único de Saúde, e que na prática eles querem fazer receitas e acham que a gente vai conseguir acompanhar isso. E eu estou falando pelo contrário, a gente tem que inventar com materiais que nós temos. Às vezes é folha, é galho, sei lá o que. Não sei. Mais ou menos isso. Aí você tocou nessa questão da indústria, sem dúvida nenhuma. Acho que não temos como fugir nunca que estamos todos laçados e presos a indústrias ou a capitalismo. Mas eu acho que tem modos de nós estarmos. Uma coisa é o estar todo semestre com um celular de última geração, outra coisa é o poder utilizar um que já está ultrapassado e está sendo super funcional. Eu acho que entra mais no campo de uma provocação, não do descartável, mas do que pode ser extenso, né, dentro da funcionalidade dele. Né? E nesse sentido eu acho que nós não temos como nos livrar de um consumo, mas de que maneira consumir, ou melhor, como se deixar consumir e consumir esse eu. É como se eu estivesse apontando algo mais reflexivo e crítico mesmo, em cada passo que nós damos. Aí está no campo de casa. Mas eu gostaria também de ouvi-los. Quanto a essa colocação que você colocou desde o começo como a questão marginalizada, a questão marginal da coisa. Eu fiquei pensando quanto a essa questão marginalizada, a questão marginal, quanto a sociedade, que tem esse estereótipo de colocar quem é o marginal, quem está sendo excluído, se a sociedade é mais marginal, é mais marginalizada, ou se é mais marginal do que o próprio que se diz excluído da marginalização. Porque todo mundo está incluso no seu ato de potência de vivência, de existir de um meio ou de outro diante da sociedade que existe no todo. E daí às vezes você consegue se sair daquele meio de ser marginalizado e passa para uma sociedade que se diz de um ponto universitário ou elitista e passa a participar de uma classe que está marginalizando também. Você é marginal e marginaliza ao mesmo tempo, e para mim se torna muito amplo essa questão de você aferir alguém de marginal, como na verdade o todo já está referindo alguém de ser marginal através de um poder muito maior. E daí você se perceber essa conjuntura de mais uma questão de exteriorizar o próprio problema através do poder para o menor, supostamente, que quando diz a minoria, que todo mundo sabe que é a maioria, já está dando a identidade do poder quando lhe fere, e essa questão que você está sempre dentro da marginalização, achando que está fora daquilo, sendo você próprio. O que é marginalizado e o que marginaliza, tudo é uma questão de vivência social. Acho que é relevante essa questão de se pensar nesse meio, onde você está dentro, onde você está fora, através desse poder que sufoca. O que eu agradeço muito que você está trazendo.
Eu acho que você está trazendo um elemento que não temos como escapar, que nós somos sempre um ente. E em determinado contexto, dentro da imagem, movimento que eu possa fazer, ação, eu vou estar sendo marginal, ou eu vou estar sendo marginalizado. E como nós diluirmos isso para determinadas representações, porque essas representações, enquanto números de pesquisas em ciências sociais ou na saúde coletiva, elas têm características. As características, por exemplo, nós sabemos que a maior parte dos homicídios, não sei se vocês têm acompanhado, quero até pegar aqui. Ontem eu estava indo de Iguatu para cá e eu acabei, quando eu entrei no ônibus, ali da Guanabara, e o ônibus oferecia um jornal, né? Ai, que pena, eu acho que eu não trouxe. Mas eu comecei a recortar, gente, uma série de notícias, manchetes, que tocavam em saúde coletiva, no Jornal Diário do Nordeste de ontem. Entre as quais, entre essas notícias, uma das era sobre a rebelião de pequenos, de adolescentes, nos centros socioeducativos de Fortaleza, que tem vários, e eu não sei se vocês vêm acompanhando, mas num espaço cada vez menor tem havido mais rebeliões, com mais números de homicídios. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A minha desconfiança é que nós estamos classificando determinado grupo a nível de representação como o marginal da cena para um campo de naturalização do extermínio. E eu acho isso muito perigoso, porque quando eu me vejo tanto marginal quanto aquele que é marginalizado, eu acho que a coisa está correta. Eu acho que a gente produz vida. Mas quando eu te coloco num dos polos fixos, a coisa é preocupante. E nesse aspecto nós temos tido determinados subgrupos bem definidos, entre os quais pessoas em situação de colônia. Houveram na Copa das Confederações, que tiveram aqui pelo Brasil, nós tivemos vários corpos desovados em algumas lagoas de Fortaleza, e eram pessoas que estavam sendo acompanhadas pelos CAPs. E não eram pessoas que entraram em crise não, ou que foram matar ou morrer. Eram situações mesmo de jogos de eliminação. Então, o que eu quero te contar, assim, o que eu estou ali falando, e a característica são pessoas que não tiveram muitas vezes a oportunidade de acabar segundo grau, pessoas que estão quase sempre sem condições mínimas, fundamentais de acessos a direitos que elas seriam fundamentais, que estão sendo violados. E aí eu estou falando de habitação, estou falando da saúde, estou falando do social, estou falando do cultural. Então, nós temos esses dados quantitativos do nosso Brasil, ele nos aponta que tem, sim, uma caracterização desse grupo. Homens, jovens, no caso, entre 14 a 21 anos, e quase sempre de cores pardas a negros. Sexo masculino. Então, não dá para a gente ficar numa história de comadre. Também não reconhecer que nós fixamos determinados grupos, como também nós fixamos homens de paletós e gravatas como os bons homens da história. Uma equivalência. E como dinamitar ambos os lados? Me parece que só a partir de tensões, de processos de intervenções, onde nós próprios desmascaremos o marginal do paletó e o lado não marginal, vamos supor, desse outro que está estigmatizado, estampado como marginal. Me parece que só num campo de criações e outras composições, que eu jamais saberia dizer receitas, porque se eu dissesse seria um fracasso de tudo que eu estou defendendo. Agora tem inquietação. Mas, e quando eu estou falando dessas composições, eu estou falando dentro de campos de ação. Não sei se vocês estão, está sendo claro para vocês. Quando eu falei desse festival de pipa, foi algo concreto. Eles foram fazer um festival de pipa. Quando eu falo de um luau, a gente foi fazer um luau. A gente está falando de movimentos dentro de uma cidade, no cotidiano. Estamos fazendo juntos. Nós estamos nos implicando e nos apropriando de outros modos nessa cidade, ou com digamos, essas outras relações de força nessa cidade.
inclusive indo para, entre aspas, os bairros tão chiques e as praças tão nobres. Mas vamos lá, muito legal. Obrigado. Em relação a essa dimensão da saúde mental, no caso, uma família, meu cunhado, em relação ao político, e aí todo o movimento da família, uma procura de ajuda, inclusive por parte deles, sinalizando a situação da família, e a gente procurou um casamento. E aí, deixa eu te falar como foi para minha mãe. Chegando lá, fizeram uma entrevista, questão assim, nome, escolaridade, muito superficial. E o que falaram, em relação à situação dele, teriam que repassar para um psiquiatra. Então, assim, primeiro olhar, ou então uma escuta médica, para depois tomar qualquer outro encaminhamento. E ele estava muito mal nessa época, e que inclusive o psiquiatra, o responsável lá pelo CAPES, estava de férias, e a gente teria que esperar 2 meses para poder ter essa primeira escuta. E daí haver o encaminhamento que fosse necessário. Bom, aí a partir dessa situação e de muitas outras, eu te pergunto, na dimensão da saúde mental, essa escuta de quem vai ali pedir ajuda é uma escuta, e você sabe disso, muito contaminada. Há uma clara relação de poder, a Beth, que é da área de saúde, pode confirmar ou não essa leitura, que passa por um aval e por um poder médico. E aí, assim, o poder médico é pedido, assim, merece ser encaminhado para o fisioterapeuta, para o psicólogo, e a partir daí se encaminha. Então, assim, eu acho admirável, importante, fundamental, todo esse movimento da luta antimanicomial, mas se recoloca também, se tira do manicômio e se coloca numa outra estrutura que é tão perversa quanto, porque vai, de alguma forma, sinaliza que algo também passa por uma recepção, contaminada, assim, um olhar medicamentoso, e ver como mais um paciente e, inclusive, as relações, eu tenho amigos psicólogos dentro do funcionamento do CAPES, uma relação extremamente intensa com os próprios médicos. Mais ou menos tem que aprovar ou desaprovar uma conduta de psicólogo. Porque a gente vê toda essa tentativa que houve do ato médico. Eu queria que você comentasse um pouco. Rejane, o que você traz para a gente é um outro inacabamento e que eu diria muito punk, eu vou usar essa gíria, tem de ser no sentido negativo da palavra. Que eu adoro mais. E é muito negativo pela seguinte razão, porque para esse médico estar no dia a dia desses serviços como centro, é porque houve uma autorização construída por nós também. Os próprios profissionais de saúde, eles não conseguem contar de fato, de verdade, para que eles vieram para esses serviços. Eles ficam atados achando que a cura é igual a remédio. E eu tive um médico muito porreta, que eu não tenho nenhum constrangimento de dizer o nome, que é um grande amigo meu, que nós desenvolvemos um trabalho juntos, não eu e ele, mas toda uma equipe de serviço, quando eu estava num dos CAPES de Fortaleza, que era o que pertencia à Regional 4,
que nós desenvolvemos um trabalho em que as pessoas que toparam, que eram acompanhadas por esse serviço, deram um nome ao trabalho, Olhares do Alto da Coruja, porque era o nome daquela localidade que essas pessoas moravam, e que envolveu fotografia. E fotografia numa localidade, num espaço público, numa comunidade, que dizia que era uma das comunidades mais perigosas do entorno, que se chamava Rosalina. E que, pelo contrário, eu nunca vi uma comunidade tão encantada, né? Eu amei. Mas, enfim, eles trabalhavam com fotografia. E esse médico psiquiatra, eu me recordo como se fosse hoje, porque a primeira vez que eu entrei nesse serviço, nós tivemos uma reunião com todo mundo, e nessa reunião, o médico que tinha como hobby fotografar, ele, como eu estava chegando ao serviço, primeira semana, numa reunião nossa, ele foi levar um monte de fotografia do São João, aqueles São João bem institucionalizados que existem, sabe, tímidos. Ele não sabe o que é capaz do humano. Aí ele chegou e disse: você viu as fotos como ficaram lindas? Porque ele sempre gostou muito de fotografar. Aí eu comecei a olhar as fotos e disse: cara, pra que tu quer tanta foto assim? O que é que tu vai fazer com isso? E eu sempre lançava essa pergunta: o que é que você vai fazer com isso? E eu dizia: pra que tu estás aqui para fotografar? Porque tu não dá direito a outros te fotografar. Era o que eu contava com outras palavras. E ele era muito sensível, era um ligado também, que não é tão comum em médicos psiquiatras, apesar de haver, também não posso generalizar, pelo que eu vi um dado concreto, eu vou estar sempre justo. Mas assim, ele conseguiu perceber que a gente poderia trabalhar com fotografia num campo de cuidado, onde nós fizemos oficinas com fotógrafos profissionais que foram convidados para falar sobre o seu processo de fotografar. Onde foi entregue eram 3 pessoas, uma artista plástica, eu e esse médico, que estávamos implicados e apostando mesmo nesse trabalho. O restante das pessoas diziam que a gente era louco, que a gente era surtado, que a gente não tinha noção do que era acompanhar em saúde mental as pessoas. E a gente dizia: não se preocupe não, eles vão fotografar pra gente, a gente começa a aprender um pouco com eles, né? Porque a gente já sabe tanto que é certo ou errado, talvez ele nos desconcerte e nos coloque alguma dúvida nova. E que a gente combinou, nesse passeio, formar pequenos grupos entre as pessoas que a gente acompanha e entregar máquinas fotográficas para ela. Que nós pedimos amigos nossos, pessoais. E esses amigos nossos, pessoais, entregaram para a nossa satisfação. E o pessoal da equipe dizia assim: vocês sabem que vocês vão ser roubados com todas essas máquinas, né? Nenhuma vai voltar. E a gente dizia: menino, já dissemos para os nossos amigos tudinho. Eles disseram que nem se pode se roubar essas máquinas fotográficas. Eles estão até pensando em rever, aí eles talvez comprem outras máquinas. Enfim, nenhuma máquina foi desviada. A gente fez uma oficina de máquina fotográfica artesanal, que eu não sei se vocês conhecem, uma que é feita na caixinha de fósforo, é Pinux, eu acho que é algo em torno disso. Foi esse grupo, a gente fez uma relação com uma ONG de jovens, os jovens foram também conosco, então a gente diluiu. O que eu quero dizer diluiu? Não dá para você olhar aquele grupo e você olha e aponta e diz: ali é um bando de drogado. Você diz: olha, parece que tem gente que é acompanhada por aquele civil, mas parece que tem gente também lá da outra comunidade adolescente. Aquela menina estuda em tal lugar. A gente se mistura. A gente começa a perceber que o mundo é de misturas e composições plurais. A coisa no ato do acontecer. No ato do acontecer mesmo. Então, o que a Rê coloca sobre essa questão do médico enquanto centro, pelo que eu percebo, é uma relação de ambos os lados. Nós, profissionais, outros, não sei se vocês sabem, mas os documentos nossos oficiais do Ministério da Saúde, quando eles tocam na política de saúde mental do nome do médico, os documentos estão assim: médico e outros profissionais da saúde. Que é algo mais explícito do que o médico, é o único que é nominado, a gente vê o nome. Os outros estão tudo como farinha do mesmo saco. E eu comecei a mostrar que, calma, amigo, o que eu estou ralando para trabalhar com a subjetividade, que não é como uma clínica psicológica fechada de 4 paredes, mas é uma clínica analítica crítica no campo de Brasil, de psicologia social, com intervenções concretas em espaços públicos dentro de materiais ou expressões não organizadas de arte. Eu estou ralando e não estou aqui por acaso, não. Então,
pagando porque eu tenho algo a compor com colaboração de uma força que está nessa cena, que é uma força que trabalha nesses campos subjetivos, que não é subjetivo dentro de uma cabeça, mas que está o tempo todo oscilando em todos os espaços, em todos os poros que se existe. Então, eu também consegui conquistar muito diálogos com médicos psiquiatras e que, infelizmente, se a gente for ver o que Regiane fala, não temos como não começar a alargar essa visão, porque no próprio Congresso, por exemplo, há o maior número das bancadas dentro dos políticos federais, estão médicos e advogados. Não sejamos ingênuos. O que a Regiane tocou, que é sobre esse ato médico, não sei se vocês sabem, que está tentando tramitar e passar, e a nível nacional nós estamos contrários a essa posição. Imagine, gente, qualquer pessoa que tiver qualquer indisposição ou mal-estar, obrigatoriamente a primeira pessoa que ela tem que consultar é o médico. Vamos supor que a pessoa tenha uma fisioterapia para fazer, obrigatoriamente ela tem que ir ao médico. O médico, porque ele é um Deus, inclusive as pessoas da medicina brincam, o que eu estou dizendo não é uma galhofa, nem é uma coisa de preconceito de mim. Eles, no curso de medicina, brincam com a seguinte piada, que para mim as piadas não são só brincadeiras, elas são coisas muito sérias, porque as crianças que brincam para mim é coisa muito séria. Então, os acadêmicos de medicina brincam da seguinte maneira, eles dizem que quando estão fazendo curso de medicina, eles estão se preparando para ser deuses. Quando se formam, eles se tornam deuses. Então tem toda uma parafernália de um dispositivo tendo sido construído historicamente, que a gente mesmo coloca o médico como centro dessa cena. Eu não posso achar que eles são um diabo só não. Eu diria que o diabo também está em nós. Porque nós os construímos dessa maneira. Eu vi muitas colegas de serviço, centros de atenção psicossocial, quando pessoas entram em crise, que dizem, meu Deus, eu não sei fazer, não vamos fazer nada porque o médico não está aqui. Aí eu entro muito louco, porque sempre fui muito louco, no sentido mais lúcido dessa palavra, porque eu adoro essa ambiguidade mesmo, e digo, como vamos ter que fazer só por causa do médico? Ele é mais do que a gente. Nós temos todos os nossos aportes, cada qual das suas peculiaridades e singularidades, para dar um suporte para essa crise poder ser cuidada, acolhida. Então foi um grande mito, uma grande invenção, que tem vários médicos hoje que se sentem muito incomodados em ser o centro, querem rever mesmo essa história, como tem outros que acham que isso é muito bom. E que se construiu no campo da reforma psiquiátrica, um dos profissionais da saúde, seja qual classe for, enquanto centro, é perigosíssimo, é super delicado, porque todos nós temos uma cegueira nítida. Talvez a cegueira maior, não quero falar da psicologia, eu sou suspeito, que eu estou tentando me reconciliar um pouco com a psicologia, devido a grandes frustrações que eu também tive antes, em tentativas de trabalho, enfim, não temos como colocar um lado santo nessa história. Eu acho que esses jogos discursivos e essas práticas, essas ações, elas foram sendo construídas com todo um campo de sutilezas aí. E as sutilezas foram beneficiadas gregos e troianos, inclusive os outros profissionais que não entram em cena e não assumem e não se implicam no que poderiam vir a se implicar. Não sei se eu fui claro, mas para mim passa por aí. E isso não é fácil. Hoje a gente tenta, de forma ainda muito inibida, no ato, transformar. Até hoje à tarde eu estava num grupo que era Saúde Mental Ceará. Eu resolvi sair, gente, porque eu não tenho muito coração, não tenho muito tempo. Aí eu saí desse grupo. Mas ficou muito claro nesses 5 dias que eu fiquei nesse grupo, que é Saúde Mental Ceará, o quanto a figura do médico é o centro dessa cena. E como as pessoas vão retroalimentando isso. E eu não tenho mais tempo para isso. Porque o Brasil, assim, eu sou o Brasil também. Ele me é. Então, é mais ou menos pronto. O que Camila lança na primeira pergunta, se eu fui claro, quando uma narrativa está numa mera repetição que não favorece a uma potencialização de um deslocamento. A minha posição, eu disse assim, desculpa, eu prefiro me encontrar na esquina com outros. Talvez até com
bêbado para beber cachaça com ele. Estou ilustrando aqui, estou sendo muito estereótipo absurdo, mas é como se eu prefiro talvez ir para outro extremo que me faça operacionalizar de forma mais coletiva. Do que eu estar nesse ABC, dessa história tão, eu diria, tão dada, tão determinada, é assim porque tem que ser assim. Porque se fosse assim, não estaria assim como nós estamos, sem conseguir efetivar o que dizemos que todos têm direito. Mais ou menos por aí. Se a gente indaga, é porque não houve minimamente ainda uma reversão do que nós precisaríamos ter revertido enquanto garantia de direitos a qualquer um. A qualquer um. Se a gente está aqui pensando juntos, ou vendo, falando sobre a vida, é porque a gente vê que ainda tem muitos incômodos insuportáveis para serem falados. Porque está insuportável a vida, isso é muito legal, é bom. Mas viver algo insuportável, que produza um sofrimento intenso, isso não é bom para ninguém. Assim, só para continuar um pouquinho, né, a conversa, eu chego com as coisas. Você apontou, eu acho que uma saída bem interessante quando retorna um pouco a ideia do cuidado de si em Foucault. Então, eu queria te fazer essa provocação, né? Como é que uma alternativa a seguir o poder, porque também, se a gente for pensar nessas práticas, né, como a questão aí da medicina, do controle de natalidade, as formas educacionais são muito sedutoras, né? Então a gente vê toda hora isso sendo jogado, né? Até mesmo no âmbito da nutrição, né? O que comer e, né, assim, de que forma se alimentar, toda uma dietética aí. Então, de que forma, né, você identifica ou inclui nesse cuidado de si uma quebra de um controle que a gente de alguma forma incorpora, né? Como você diz, não existe E você trouxe uma reflexão, um ponto, aspecto aí muito legal, e eu peço licença para ir a um antropólogo. E esse antropólogo se chama Becker. E ele tem um livro que se chama A Teoria da Ação, Teoria da Ação Coletiva. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Isso. Ele tem um artigo que é uma interrogação provocadora do artigo, do ensaio que se chama De Que Lado Nós Estamos. É uma interrogação. E só contextualizando quem é esse antropólogo. Esse antropólogo, ele foi conviver com grupos músicos de blues e que faziam uso de maconha. E ele adentrou no dia a dia para conviver com essas pessoas que têm essa sua cultura. Elas estão compartilhando a maconha. E ele começou a perceber que entre essas pessoas do grupo, eles têm processos de cuidar um do outro. É um subgrupo. O que nós dizemos que eu vou usar uma gíria que eu uso e eu depois dou o sinônimo. Banda quer dizer que a pessoa perde todos os sentidos, toda a noção, fica louca. Não. Mesmo todas as nossas alterações, elas têm suas medidas. E é por isso que nós estamos sempre ao redor com determinadas pessoas que tende a nós confiarmos nelas. Quando a gente faz uso para alterar com o uso. Estou sendo claro no que eu estou dizendo, não estou, gente? Com o uso de qualquer substância. Por exemplo, se hoje eu estou afim de exagerar no meu uso de cachaça, estou dando exemplo, eu tenho uma tendência de estar com determinadas pessoas que eu confio e que eu acredito que vão saber cuidar de mim de alguma maneira. Ou vão quebrar a minha cachaça quando eu estiver muito alterado, me oferecendo um pedaço de carne, ou uma água, ou vamos dizer, vamos suspender, não, a gente está com indisposição, a gente vai para casa, mas de algum modo a gente vai criar um código e que nós vamos cuidar um do outro. Então, o que é que eu estou trazendo?
O Becker, esse antropólogo, ele vai dizer que as próprias pessoas que fazem uso das suas substâncias para alterar seus sentidos, eles encontram mecanismos de proteção. E que mais sofisticadamente, que aí eu já trago uma outra informação que eu ainda não toquei, porque eu não sei se eu iria tocar ou não, mas agora com essa pergunta que eu não toco, e nesse exemplo que eu estou dando, a nossa política de saúde mental, quando é dependência química, a gente não fala de abstinência. A nossa política, ela é redução de danos. O que é redução de danos? Redução de danos é mais ou menos esse exemplo que eu dei, por exemplo. A pessoa está muito alterada com um determinado grupo e vem alguém e minimiza, quebra uma situação que já está instaurada, que já é concreta. Só que imagine a redução de danos no campo de dependência. Eu não estou falando que a Regiane tenha oferecido a comida, ou a água, ou sugerir todo mundo ir embora, é necessariamente porque eu sou dependente. Não, pode ser um dia de excesso que eu quis. Mas vamos falar em dependência. A dependência, a pessoa pode chegar ao serviço e dizer, olha doutor, é o seguinte, eu realmente, mas eu estou vendo que eu fiz uns exames e está muito perigoso meu fígado, eu estou com um problema aqui, enfim, ele começa a mostrar uma série de comprometimentos concretos com a saúde, e ele quer rever um outro projeto de história dele. E aí eu já ilustro para vocês, uma das coisas mais difíceis da gente manejar e acompanhar é dependência de álcool, tá gente? É dependência de crack. Uma das coisas mais difíceis é dependência de álcool. Tem todo cuidado, delicadíssimo, para não chegar no campo de infarto. E ignorância pura quem quer suspender um álcool do outro da noite para o dia. Ignorância. Eu estou mostrando outro lado da história que não nos conta. Então, a gente começa eu diria, a acompanhar, e eu diria, com a pessoa, a partir dele, a gente foi tecendo um outro processo. Vamos supor, um outro modo que ele próprio vai compor na história dele. Vamos supor que ele diga, eu sempre gostei de caminhar, mas faz tempo que eu não caminho hoje, eu acho que eu vou voltar à praça perto lá de casa e caminhar. E vou ver se eu consigo reduzir um pouco. Enfim, se faz todo um jogo de balança, onde a pessoa não necessariamente vai deixar de usar o álcool, mas ela vai, dentro do projeto dela, poder ter um outro cuidado que ela está fazendo com o álcool, dentro de uma outra frequência ou de uma outra quantidade. Isso é o que a gente chama um processo responsável, cuidadoso de redução de danos. Que tem uma série de técnicas, mas claro que o que eu estou dizendo é de forma muito simplificada aqui para vocês. E antes, as nossas políticas públicas, elas só cuidavam exclusivamente se a pessoa chegasse no serviço e dissesse eu quero parar. E isso foi revisto, é um direito de qualquer um ser acompanhado, independentemente de suspender, de ser alguém que se torna abstinente mesmo, suspende completamente a substância, ou não suspende completamente a substância. A pessoa pode até rever com o tempo, depois que reduziu, ela se deslocar. Deslocar seria, ela realmente suspende totalmente o álcool e, enfim, encontra uma série de outras dependências mais aceitas socialmente porque ele escolheu. Um dos deslocamentos muito comum é o campo da cegueira religiosa, que eu não tenho nada contra nenhuma manifestação espiritual, seja ela qual for. Mas tem pessoas que se deslocam, que saem da dependência para se tornarem absolutamente cegas e verem o diabo no outro e só eles entendem isso. E que isso é tão perigoso quanto. Porque para mim é outro campo de fundamentalismo. Outro fundamento. Haja visto todos esses extermínios que são de forma tão sofisticadas, produzidas por determinadas manifestações espirituais. Torno a dizer, não tenho absolutamente nada contra nenhuma manifestação espiritual, seja ela qual for. E até acho admirável as pessoas que transitam nesses seus caminhos espirituais. Sobre internação compulsória. Olha, as revistas
revistas internacionais, científicas. Todo mundo sabe o que é internação compulsória? Eu Não. Vamos supor que eu tenho um filho, o meu filho tem 18 anos, ele é dependente de drogas, e o meu filho começa a quebrar tudo em casa. Ele quebra tudo em casa de tal forma que ele diz que vai tocar fogo também na casa, ele pega uma faca, tenta matar, enfim, chega numa situação que está sendo um alto risco de vida para ele, para o outro, e eu digo, como pai, ou quem está na família, ou ao lado, vizinhança, a gente diz que a gente não sabe, não consegue cuidar dele com essas crises tão intensas que ele tem tido. Aí o que é a internação compulsória? A internação compulsória é justamente, como o próprio nome diz na primeira palavra, interná-lo num hospital psiquiátrico, que nós ainda temos no Brasil, sem ser com a vontade dele, mas tem que ter um documento feito por um médico que autorize que ele possa ser internado. Na verdade, nós temos duas internações que não é por vontade do outro. Tem uma que é internação voluntária. A voluntária, eu mesmo digo, eu estou numa grande crise, eu quero me internar. E eu vou lá e me interno. Tem a involuntária e tem a compulsória. A compulsória é numa situação que tem que ter uma autorização de um juiz. O juiz dá um documento e já deixa claro, através, vamos supor, chegou uma pessoa numa grande crise levada para o CAPS, aí o médico do CAPS passa um parecer da situação e do quadro dele. Aí você leva para o Ministério Público, entrega ao juiz, o juiz vai falar, inclusive, o tempo que essa pessoa tem que ficar internada, que é um grande problema. Como o outro juiz pode saber quanto tempo alguém que está nessa crise tem que ficar internado compulsoriamente para poder sair da sua crise, entrar num momento de contenção dessa crise, se estabilizar e sair? Como é que eu posso adivinhar o prazo? E muitas vezes os trabalhadores da saúde mental dizem o seguinte: mas o juiz coloca um tempo muito extenso para a pessoa ficar internada. E ela, um mês, ou supor 45 dias, 21 dias, já está bem. Mas ela não pode ser liberada porque está no documento de um juiz. Ela fica presa. Vocês estão entendendo que é uma dupla prisão, né? Não sei se vocês estão percebendo a sutileza. Para mim, além de ter ido para um hospital psiquiátrico sem a vontade, ainda é uma prisão, porque teve um outro superior, que é um juiz, que determinou o período dessa prisão do outro sem ser numa área de saúde. Vocês estão entendendo a maquinaria da nossa sociedade, como ela foi dando determinados poderes de decisão sobre a vida do outro, através de personagens, relações forças, que são médicos e parte jurídica, onde eles estão produzindo, no meu modo de ver, que aí é uma crítica que eu faço, eu me responsabilizo por toda ela, eles estão a produzir, muitas vezes, sobrevida, e não uma vida intensa e larga. Porque não há facilidade para você conseguir tirar o outro quando tem esse documento do juiz no hospital psiquiátrico. Ele passa a ter uma prisão oficializada. E é o que acontece muitas vezes, as pessoas saem das suas crises, ficam estáveis no hospital psiquiátrico e entram em outras crises por causa do campo da prisão institucionalizada, que aí Foucault vai falar sobre essas crises. Professor, eu queria entrar no método, já entrando na questão da compulsória. Seria duas perguntas. Primeiro, o que o senhor acha dessas clínicas de reabilitações que se abrem por aí, né? A gente está pipocando em cada esquina, né? Muitas vezes algumas religiões, às vezes que pessoas se libertaram e acham que tem a fórmula mágica de libertar os outros, né? Eu queria que você falasse sobre isso, depois eu farei outra pergunta. Desculpa que se eu vou ser ignorante, se eu vou ser grosso, se eu vou ser muito direto e objetivo. Mercado financeiro público. Também acho. Mercado financeiro público. Aí diz logo, não que não existam exceções de clínicas
que estão com intenção de colaborar e que também estão no mercado, que é super legítimo, que aí pega um ponto que a Camila trouxe. Como se livrar dessa cachaça, ou como se livrar dessa clínica que cobra, que é particular? Não temos como. Estamos nesse universo capitalista. Mas, pelas que eu acompanhei, pelas que foram denunciadas pelo Conselho Federal de Psicologia, pelos que foram investigados as condições mínimas que oferecem, por uma revista científica que aponta uma titulação em saúde coletiva considerada a mais alta, que é a titulação A1, essas clínicas privadas com comunidades terapêuticas, nós não temos dados consistentes que, de fato, concretamente, elas revertem e conseguem dar de conta da cura do tratamento de um dependente químico. O número de pessoas que ultrapassam isso é um número muito pequeno, na grande maioria, ou voltam com recaídas intensas, chegam a óbitos, ou então tem grandes recaídas e acabam voltando para as próprias internações. Então, e os dados oficiais científicos que nos apontam, o Brasil tem essas informações e apesar disso mesmo, e mesmo com isso, infelizmente, o nosso Ministério da Saúde, que aí é uma democracia extremamente injusta, extremamente fascista, extremamente truculenta, ele está a investir, ao invés de reorganizar os centros de atenção psicossocial com seus outros serviços, ele está financiando comunidades terapêuticas, porque tem todo o interesse de um grupo evangélico que tem comunidades terapêuticas no Congresso Federal. Então é uma coisa extremamente séria e que se paga fortuna por cada cabeça de brasileiro que é internado nessas comunidades, financiado pelo Ministério da Saúde. E uma das nossas discussões de quem trabalha na saúde mental é que, se essas comunidades terapêuticas existem, elas são legítimas, mas elas não devem pegar o dinheiro do SUS para receberem, para serem financiados. Porque no começo nem médicos tinham. Quando eu digo nem médico, para você ver a linha do senso comum que eu estou falando. Não tem nenhum profissional de médico. Na grande maioria, elas são compostas por duas lógicas. A primeira, por pessoas que foram ex-dependentes, que querem salvar o outro. Um Messias veio para me salvar. Ou então, por pessoas que acreditam que no campo da oração, da evangelização, que não descarto, eu acho que tem possibilidade de deslocamentos por aí, como eu já falei anteriormente, ou então, pelo trabalho puro, vão recuperar esse outro. Quando muitas vezes existiram fortes denúncias de pessoas que estavam nessa comunidade que diziam assim: eu me vi explorado, porque eu trabalhava para eles lá dentro fazendo tal produto e eles vendiam o produto que eu fazia e eu não tinha direito a receber nem um centavo desse produto. Então, e que eu sou extremamente desconfiado com essa sofisticação capitalística que a gente está atravessando, porque quando eu penso em criança e adolescente que estão nas situações de rua, que usam várias substâncias, estão no jogo do matar ou morrer, do marginal, enfim, de todo aquele estereótipo que a gente sabe que tem, quando a gente quer dizer que vai recuperar, é colocá-lo como um corpo dócil para estarem no subemprego, bem avançados para os megas empresários escravizarem de forma legalizada e naturalizada. E eu pico a me interrogar comigo se eles matarem ou morrer não produz mais saúde do que eles se amansarem para o capitalismo. Então eu sou extremamente contundente com essa minha colocação. E não é algo comum do que eu estou falando, eu não li sobre isso, realmente eu não vi nenhum autor que levante essa hipótese, mas eu fico a me perguntar até que ponto essas crianças não conseguem produzir, enquanto coletivo, enquanto sociedade, um grito gago que não é escutado de dizer: eu não quero adoecer como vocês conseguiram adoecer a sociedade. Eu prefiro entrar no tudo ou nada, no jogo do risco pesado, punk. Eu tenho dúvida se eles não estão também produzindo outras lógicas, outros modos de saúde. Enfim. A segunda pergunta é o seguinte: o senhor falou, no início da conversa, sobre que as drogas compõem a sociedade. Sim. E o senhor deixou claro também que o abuso das drogas é que causa a dependência. Né? Foi isso que eu quis passar, né? Sim, sim. Minha pergunta é mais ou menos isso.
claro que é evidente, né, que as drogas surgem com a humanidade, né, mas elas surgem também num contexto ritualístico, né? Ou seja, e há depois uma banalização dela por parte da sociedade, né? Mas a própria sociedade é banal. Mas a minha pergunta é sobre causa, né? O senhor acha que a causa da dependência química não seria ela emocional? Ok, pronto. Tu estás perguntando que eu não tenho uma resposta quanto causa. Eu penso que toda análise e todo manejo de substâncias psicoativas, elas são multifacetadas. Elas nunca vão ter um desencadeador único, apesar de terem profissionais, trabalhadores que vão trabalhar com isso, que vão dizer claramente uma causa para contar uma narrativa, para preencher. Eu prefiro dizer, foi a vida que foi bendita numa má situação contigo. E aí, por alguma situação, tu não segurou a onda. E tu se prendeu. Ai, foi porque a tua mãe morreu, porque tua filha morreu muito jovem, um impacto forte, porque tu foste, levou um chifre da mulher. Você nem chegou de padre, gente. Aquelas histórias que às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, para mim, isso é insustentável, da causa última. Dentro da área que eu... Primeiro, porque como nós recebemos o impacto dessas narrativas, como nos chegam afetivamente do que nós vivemos, vai ser diferente de pessoa para pessoa e das relações intersubjetivas que estão nascendo. E de todos os suportes, sejam eles quais forem que nós temos. Então eu não tenho como apontar a pessoa usou droga porque aconteceu isso com ela. Claro que eu acho isso super legítimo, a pessoa contar a narrativa para si. Não deu nada contra. Eu, como profissional, eu desacredito, eu desconfio dessa causa última quando se fala em dependência. Uma das coisas que eu mais combato no meu modo de trabalhar, no meu modo de pensar, teórico e criticamente, é quando fala a família é desajustada. Se vocês conhecerem alguma família ajustada, me apresentem. Porque a minha é extremamente desajustada e eu seguro a onda com todas as minhas formas. Tá certo? Então é algo que é muito confuso, essa insistência fascista da saúde e do social, dizer, acontece isso porque uma família é desajustada. Não sei se existe família ajustada. E a gente poderia pegar uma série de exemplos que podem favorecer a ver que tem coisas muito desfavoráveis, que não estão garantidas, e que mesmo assim a pessoa conseguiu trapacear a puta injustiça social, e outros que, de certa forma, conseguiram produzir intensamente tanto quanto as injustiças que ela sofre. E que para mim eu não sei se seriam violências maiores, a que ela sofre ou a que ela produz, porque para mim nós não temos como fugir de violências. E talvez o que eu esteja dizendo a alguns de vocês sejam atos de violência também. Então são jogos de alguma forma que a gente vai negociando e jogando. Eu diria que é a impossibilidade da garantia da vida. A gente está exatamente nisso. Eu acho que viver isso é a impossibilidade de uma garantia e de um acabamento, enquanto causa e consequência de forma tão clara. Tem, como eu volto a dizer, tem pessoas que trabalham com toda essa lógica. Dentro das minhas referências teóricas não existe. Não parto por aí. Para mim são atravessamentos. E dentro desses atravessamentos e dessas composições, você se entregou. E para mim o pregar é tentando recontar uma outra história. Porque nós não nascemos para estar pregando absolutamente a uma única coisa na vida. E aí a gente pode despregar um pouco da substância, da droga, e pensar uma série de produtos como drogas. Por exemplo, será que o consumo excessivo não seria outro tipo de droga? Será que essa cegueira absoluta de um único credo, de uma única espiritualidade, e querendo fazer com que todos sigam os teus credos, não seria uma outra droga? Aí a gente pode tentar largar num outro plano essa discussão. Mas eu não teria ferramenta, eu não tenho. Na verdade, conforme a composição da subjetividade humana, cada pessoa cria sua droga, principalmente hoje em dia. Hoje seria a tecnologia, seria o WhatsApp, seria o Facebook.
dentro desses problemas que cada pessoa sofre na sua subjetivação. Será que os problemas psiquiátricos não seriam, por exemplo, algumas pessoas passam pelo mesmo problema, mas será que algumas não têm tendência maior, outras não? Existiria essa tendência ou não? Tem toda uma linha investigativa que vai trabalhar com a tendência, o campo da evidência, que seriam dados onde você encontra determinados, digamos, em determinadas situações as pessoas são mais vulneráveis a produzirem sofrimentos mentais do que outros. Os fechamentos da sociedade, ela tem mais tendência a prevalência. Quer que eu dê um exemplo prático, pegando um desse viés ligado à saúde coletiva? Assim que surge HIV/AIDS, enquanto mapeamento mundial, que foi, na história, HIV/AIDS chama câncer gay, né? Ele vai surgir assim. E diz que a população perigosa que está transmitindo isso são gays. Você está entendendo como foi construído no dado tempo da história, e aí a gente vai ver uma série de populações, por exemplo, os que tiveram lepra no campo da história, que a gente encontra nos espaços leprosários, e que para mim são todos os espaços de exclusão. Por isso que eu sou extremamente favorável às pessoas que têm dependências químicas a serem cuidadas muito próximo de qualquer um. Nossa, esse negócio da sexualidade, até eu acho que é uma coisa que não sei se todo mundo sabe, mas a gente enormemente. Se você for doar sangue e você é homossexual, eles dispensam o sangue. Que é uma coisa conhecida. E assim, é uma coisa completamente pronto, daí preconceituosa. Porque a gente fala um viés que é um viés higienista. Quem são os puros dessa história? Tanto é que determinadas bases de tratamento de dependência, as pessoas quando estão no processo desses grupos, elas dizem assim, eu estou limpo. E eu quero dizer cada dia mais, se eu não estiver fumando meu tabaco, o cigarro que eu fumo, eu digo, eu estou sujo. Porque eu só me sinto respirando um cigarro. E aí? Isso é imensamente subjetivo. E eu não tenho direito dessa. Vocês estão entendendo a lógica como vai ser, que não dá para a gente ir numa linearidade da coisa em si? Não dá. É tanto que a própria substância ela nos altera de alguma forma. E nós a usamos, seja qual for o remédio para dormir, a bomba que o cara toma para ficar com o corpaço na academia, isso tudo são drogas, dependendo do uso que se faça, vocês sabem, né? Ou um tranquilizante, ou de repente um remédio que não é acompanhado por um médico, que a pessoa está muito nervosa e fica com o uso porque conseguiu estar. Ninguém está falando disso. O que é isso? Qual o problema de falar dessas histórias? Um dos problemas mais apontados pelos dados que nós temos são mulheres, na grande maioria mulheres, nas nossas cidades distribuídas no Brasil, das pequenas cidades, que por conta de seus relacionamentos, normalmente mulheres de classes muito humildes, que elas não suportando mais essa vida da família ou da casa, conforme as pessoas que ela tem com os maridos de verdadeiras cenas de violência sexuais que elas têm que servir, elas começam a tomar tranquilizantes. É outra coisa muito difícil de manejar, o desmame. Desmame é a retirada, o deslocamento do tranquilizante a essas mulheres de famílias do cotidiano. Se a gente fosse muito neutro, eu diria, você também é um dependente. Se quiser usar a palavra preconceituosa, você também é uma drogada. Mas vocês estão vendo como tudo são imagens sociais, como vão se compondo? Algumas a gente nos tornaram monstros, outras vítimas ou coitados. Eu estou dizendo que essas mulheres não são vítimas, tanto quanto outros podem ser, mas também são os diabos na mesma hora, na mesma ordem. Não tem uma ordem única associada a um lugar fixo, seja do Deus ou desse diabo. É isso que eu estou falando. Porque senão me parece que falharia a nossa única condição que nós temos, que é uma existência humana. Gente, foi muito legal estar com vocês. Alguém teria mais algum ponto? Desculpa se eu fui cansativo para alguns. Eu quero dizer que valeu a pena, eu quero agradecer. Com certeza.
E a Alexandra, a gente agradece também imensamente essa sua colaboração. Eu estou aqui muito contente de ouvir falar, porque todas as possibilidades, né, que falam dele, acho que sair desse lugar do senso comum, né, sobre droga, criminalizar, drogar, eu acho que deu aí possibilidade da gente se recompor. Bom, também queria agradecer aqui, né, a Marcondes, que infelizmente nos ajudou a você, né, estar presente também participar do diálogo. E também para informar que no dia 9 vai ser na quinta-feira, que vem a partir das 19 horas, vai ter o diálogos transversais com a professora Camila e o professor Elvis sobre escrita e resistência, né? Inteligência, né? Então, espero que... Vou usar a todos vocês.